Olá, amados, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Trazendo aqui mais uma palavra que o Senhor falou no meu coração para a gente compartilhar no dia de hoje. E a palavra está em Marcos, no capítulo 10, versículos do 18 ao 30, que diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram desta palavra. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então a palavra de hoje é: seguir tem recompensa. Amados, muitas pessoas dizem servir a Deus por religião, mas não tem um relacionamento com Deus. Relacionamento fala de intimidade, de conhecer de perto. Quando conhecemos alguém, sabemos até onde ir, com ele e por ele. Pedro e os outros discípulos deixaram tudo porque reconheceram que Jesus era o Messias, ou seja, o enviado de Deus, que havia de vir, exatamente porque conheciam as Escrituras e viviam o que a palavra lhes dizia. Eles examinavam as Escrituras, conheciam o Deus de Israel e sabiam que Deus iria enviar o Cristo, o libertador. E eles reconheceram que Jesus era esse de quem as Escrituras falavam. É tanto que quando Filipe encontra Natanael, ele diz: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. João 1,45. E o que aquele jovem não entendeu, e também o que muitas pessoas hoje não compreendem, é que quem está chamando é o próprio Deus. Jesus é Deus. E quando ele chama, ele garante o chamado. Nós só precisamos aceitar esse chamado. E, na verdade, quão grande privilégio temos de sermos usados por Deus em qualquer coisa que Ele queira nos usar. Eu gostaria de falar também de outro jovem que aceitou o chamado de Deus sem pestanejar, para a gente fazer um paralelo aqui, né? Eliseu. No livro de 1 Reis, capítulo 18, fala que Elias fugia de Jezabel, que era uma sacerdotisa dominadora casada com o rei de Israel, Acabe, que queria matar a Elias. E em determinado momento, Elias diz para Deus que está cansado e não aguenta mais, que ele não é melhor do que os seus pais, os outros profetas, aquela velha história que a gente às vezes também diz para Deus, né? Senhor, eu estou tão cansado, eu não aguento mais, né? Então Deus manda que ele faça 3 coisas.
para poder tomá-lo para si, né? Para poder arrebatar ele, que foi o que ele fez depois. Então Deus diz para Elias fazer 3 coisas: ungir a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, rei de Israel, e a Eliseu, profeta, em lugar de Elias. E é esse o texto que eu quero ver com vocês. 1 Reis, capítulo 19, versículos do 19 ao 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e, com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Então nós vemos aqui que Eliseu não pensou 2 vezes. Ele também era um jovem que tinha uma boa posição, pois o texto diz que ele estava lavrando não com uma junta de bois, mas com 12 juntas de bois. Uma junta de bois são 2 bois. Então, ele estava lavrando com 24 bois. E isso é muita coisa. Mas o que ele fez? Ele se desfez de tudo no mesmo instante. E o interessante é que ele repartiu com o povo, né? Que foi o que o Senhor Jesus disse ali para aquele jovem: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, né? E aí, vem e me segue. E aquele rapaz ficou triste por isso. Mas já Eliseu fez exatamente isso. Se desfez de tudo, né? Deu para o povo ali. Depois foi e seguiu Elias. E olhe que Elias nem disse: vem, segue-me. Ele apenas lançou a capa sobre ele, né? E seguiu. Mas ele entendeu. Sabe por que ele entendeu? Eliseu conhecia o Deus de Israel. E que o Deus de Israel é quem usava Elias. E que através dele fez grandes coisas em Israel. Elias não era qualquer profeta, não. Elias fez descer fogo do céu e consumir não somente os profetas de Baal, como também 102 homens, guardas do rei. E não foram 153, porque o 3º centurião implorou que Elias não o matasse, nem os soldados dele, os 50 soldados dele. E fora outras coisas, como orar e por 3 anos não chover, e depois orar novamente e chover. Então Elias fez muitas coisas em Israel. Agora Eliseu, sabendo quem era o Deus de Elias, fez sabe o quê? Pediu apenas uma coisa a Elias, antes que ele se apartasse, né? Ele pediu porção dobrada do espírito que estava sobre Elias. E qual foi o resultado? Eliseu foi usado poderosamente ao ponto de ressuscitar um menino, que foi daquela história lá, né, da sunamita, que eu já dei aqui uma mensagem. Curou Naamã de lepra, fez um martelo flutuar, que tinha caído num rio, ele fez um martelo flutuar. Isso nós podemos ver tudo isso no livro de 2 Reis. Então Eliseu foi muito usado. Então quando Deus ele nos chama, ele nos capacita para a obra. Faz tudo cooperar para o nosso bem, nos dá armas espirituais. Ele permite nós passarmos por coisas que vão nos preparando para a obra que ele nos dá. E o Senhor Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que as que eu faço, porque eu vou para o Pai. E vocês vão continuar a obra. Então, amados, quando a gente é chamado por Jesus para servir a Ele, para sermos, servos dele, filhos de Deus, Ele nos dá uma obra para a gente fazer. Todo aquele que se converte, todo aquele que recebe o chamado de Deus, aceita o chamado de Deus, ele tem uma obra para fazer aqui na terra. E Deus vai o capacitar para essa obra. Deus vai lhe dar armas espirituais, Deus vai usar ele da maneira que ele quer, porque Deus ele nos usa da maneira que ele quer, para alcançar outras pessoas para o reino dele. Amém? Então, que nós possamos fazer como Eliseu, receber o chamado, abrir mão de tudo que possa estar ocupando o lugar de Deus no nosso coração. O Senhor Jesus pediu que aquele jovem, se desfizesse de toda a sua riqueza, não porque Jesus quisesse simplesmente que ele fosse pobre, não é isso,
mas é porque o Senhor conhecia o coração daquele jovem. Deus ele só queria mostrar para ele aonde estava o coração dele. Por isso que o Senhor Jesus disse que é muito difícil uma pessoa que confia nas riquezas seguir o Senhor. Deus ele não quer que só os pobres sigam ele, não é isso. Deus quer que o nosso coração esteja inteiramente nele, né? Que ele seja o centro da nossa vida. Que nenhuma outra coisa ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Até porque muitos servos do Senhor tinham riquezas, muitas pessoas. Abraão, Davi, Salomão, que foi um dos homens mais ricos. Então, assim, muitos que eram ricos serviam ao Senhor. Jesus ele fez esse chamado aqui para esse jovem exatamente porque o Senhor sabia que o coração dele estava preso às riquezas. O coração dele estava preso à riqueza. Ele obedecia a Deus nos mandamentos, né? Mas Deus não estava sendo o centro da vida daquele jovem. Ele estava colocando a confiança dele na riqueza. E Deus quer que a gente coloque a nossa confiança no Senhor. Então foi isso que o Senhor mostrou aqui para aquele jovem. E depois disso ninguém mais ouviu falar do jovem. Não tem mais nenhuma passagem sobre esse jovem, nem o nome dele foi mencionado. Já Eliseu, tem várias passagens falando de Eliseu. Por quê? Porque ele foi um grande homem de Deus que aceitou o chamado. Ainda jovem, aceitou o chamado de Deus, ficou aprendendo sendo servo de Elias, né? Até o momento em que Elias foi arrebatado e ele continuou a obra sendo profeta de Deus. Amém? Então essa foi a palavra que veio ao meu coração para a gente compartilhar no dia de hoje. Eu espero que o Espírito Santo testifique ela no teu coração. Em nome de Jesus. Beijo.